minhas amigas, pessoal aí que nos assiste aqui no Descomplicando o Direito do Trabalho. Hoje nós temos aqui uma super live, porque a gente conta com a presença mais do que especial, né, do professor, jurista, juiz Rodolfo Pamplona, né, que eu também aqui, desculpa a ousadia, Rodolfo, mas eu já vi você falando em outras lives como o rei das lives, né, de tantas que você vem fazendo, e isso é um motivo, né, de muita alegria de você estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Para quem não sabe, todos devem saber, né, o professor Pamplona é professor do curso de Direito e do mestrado também lá da Unifax, também do professor associado à graduação e pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito, mestre em Direito Social pela Universidade Castilho de La Mancha, doutor pela PUC de São Paulo, né? Tem um vasto currículo, como eu até brinquei com ele aqui, que eu iria resumir para a gente aproveitar ao máximo o conhecimento, né, do Rodolfo. Então, Rodolfo, é um prazer muito grande você ter aceito o nosso convite, estar dividindo essa noite aqui conosco no Descomplicando o Direito do Trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui com você, falando, batendo papo aqui no Descomplicando o Direito do Trabalho, tirando as dúvidas de quem quiser fazer perguntas aqui. Estou à disposição. Estou numa fase Cinemagal, me chama que eu vou. E aí eu estou disposto aqui. Essa vai ser minha live do 129ª, 229 lives dessa noite. Amanhã eu chego a 230, então vai ser um prazer completar esse período aqui que vocês já estão fazendo parte da minha história e da minha vida. E eu sei que eu vou falar essa noite aqui bem acompanhado, não é você? Tem outra pessoa para me apresentar. Exatamente. Nós estamos aqui, que eu já falei até, Rodolfo, que a Ana Silva é madrinha aqui já do canal, ela participa comigo já de diversas lives, ela mais uma vez intermediou esse convite, então, para quem não conhece, né, já fica conhecendo, a professora Ana Silva, mestre em Direito do Trabalho, professora em Brasília, da UniCeub, advogada trabalhista, né, e nossa companheira aqui de live no dia de hoje, Ana. Muito obrigado aí por ter intermediado esse convite, muito obrigado por estar presente aqui conosco nessa live com Pamplona. Em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, e aí a gente divulgou bastante porque é um convidado muito especial, como todos foram, mas no caso o Rodolfo tem, né, um papel importante para nós, porque quem nunca estudou lendo os livros do Rodolfo, quem nunca assistiu às suas lives, brinquei com ele numa outra ocasião, e aí brinco aqui de novo, né, que quem não passou pela pandemia, quem passou pela pandemia sem conversar com o professor Rodolfo Pamplona não discutiu o direito do trabalho. Então, para mim é uma honra, eu queria agradecer de novo o convite, na verdade, por ter aceito o nosso convite, e que a gente vai ter uma oportunidade incrível de passar a noite aqui, um pedacinho dela, conversando com você sobre as questões mais polêmicas que envolvem as relações de trabalho durante a pandemia. É isso aí, pessoal. E antes de mais nada, né, também eu apresentei o Rodolfo aqui, mas não disse que, além de tudo, ele é um poeta, né? Eu vou disponibilizar os links aqui no chat dos blogs dele, de poesia, e também tem 2 canais, não é isso, Rodolfo, aqui no YouTube, muito bacana, e eu vou disponibilizar já o link de todos aqui no nosso chat, então quem quiser, já fica aí o convite para se inscrever nos canais aí que o Rodolfo tem aqui no YouTube, também para acompanhar as poesias dele aí na internet. E também, pessoal, renovar o convite para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, no Descomplicando o Direito do Trabalho, curtir aí a nossa live, e lembrando que ela fica salva aqui também, quem não tiver oportunidade de assistir ao vivo, tem, né, de assistir e aprender com o Rodolfo posteriormente. E quem tiver, já tem muita gente aqui no chat, quem tiver perguntas aí para o Rodolfo, fica à vontade para mandar, que eu repasso aqui para ele. Rodolfo, vamos lá, vamos para o que interessa, né? Polêmica, como sempre. Medida provisória 927, a gente viu aí na mídia ontem à noite que ela não vai ser convertida em lei, ou seja, todas aquelas previsões de teletrabalho, de antecipação de férias, banco de horas, antecipação de feriado, tudo isso não vai, né, daqui 3 dias, não vai mais existir no nosso ordenamento jurídico. E aí, como é que a gente faz? Quem não fez, pode
ainda adotar uma dessas medidas e ela vai ter validade jurídica mesmo já não mais existindo a medida provisória? O que você nos traz aí sobre esse tema? Olha, querido, essa é uma questão muito importante. E aqui é muito... Deixa eu pegar o gancho da fala da Ana Silvia. Por quê? Porque a gente está passando por um período absolutamente inédito na história do país e do mundo, né? Essa situação, se alguém chegasse com uma profecia apocalíptica em dezembro, de que a gente ia passar mais de 100 dias em casa, ninguém ia acreditar. Mas o que é preciso também registrar aqui com vocês, né? Que a pandemia, aparentemente, ela prestou também um serviço para a disciplina jurídica das relações do trabalho, né? Por quê? Porque o direito do trabalho estava meio desprestigiado, né? Desde a reforma trabalhista, da Lei 13.467, nós estávamos vivendo um período meio de ostracismo, as pessoas dizendo, olha, não adianta ficar investindo até em curso de pós-graduação em direito do trabalho, ou especializações em direito do trabalho, porque isso vai acabar, vão acabar com o seu trabalho. E a pandemia deu uma guinada de 180 graus nessa brincadeira, né? Então, a gente passou a ter, eu costumo dizer, uma retomada do protagonismo do direito do trabalho, né? E eu vou dizer também, nossa, a gente vai ter papo para bater papo aí bastante tempo para o processo do trabalho, e eu falo isso também na condição de juiz de trabalho há 25 anos, né? Eu estou já fazendo as audiências telepresenciais pelo Google Meet, fazendo não somente de conciliação, mas de instrução também. Então, tem sido uma oportunidade bem legal. Então, a gente tem visto essa retomada do protagonismo. E a gente teve aí uma pandemia de medidas provisórias. A 927, a 936, 944, 945, 946. A 936 virou a Lei 14.020, né? E que a gente pode comentar também alguns aspectos do seu diferencial. Mas a MP 927, que tinha sido talvez a primeira, com algumas polêmicas, né? A gente precisa perceber que a MP 927 quis admitir situações que, por uma via individual, unilateral, o empregador poderia modificar o contrato de trabalho sem violar o artigo 468. Mas ela não tinha só isso. Ela tinha alguns dispositivos que foram muito questionados. O artigo 18, que foi revogado em menos de 24 horas pela MP 928. O artigo 29, que teve a sua eficácia retirada pelo Supremo Tribunal Federal, na parte de querer blindar o contágio do Covid como acidente de trabalho. E aí, o que é que nós tínhamos? Situações referentes ao teletrabalho que só podia ser feito pela via coletiva, poder ser feito pela via individual, unilateral. A questão do banco de horas, que passou a ser feito de forma invertida, ou seja, folgando agora para depois compensar. A própria noção da antecipação de férias individuais e coletivas, entre outros. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por quê? Porque ela é uma MP, na parte que sobreviveu às manifestações, seja do próprio Executivo e do Poder Judiciário, era uma MP que, a priori, era muito interessante, né, para esse período de pandemia, porque ela estabelecia atos unilaterais que não violariam o artigo 468. E ela era uma MP que tinha tudo para passar tranquilamente. Não havia maiores resistências ao que sobrou da MP. O problema, meu querido Júlio, o problema, minha querida Ana Silvia, é o fenômeno brasileiro do jabuti. O que é que aconteceu? Nós estamos tendo, no Congresso Nacional, uma péssima postura, um péssimo hábito de aproveitar medidas provisórias para inserir preceitos normativos que não faziam parte da medida provisória, nem eram do escopo da medida provisória, para abreviar o processo legislativo. Tentou-se isso na conversão da MP 936, tentando inserir nela
coisas da MP 905, né? E isso foi limado no Congresso Nacional, e aí a quantidade de jabutis que sobraram na Lei 14.020 foram pequenos diante da tentação original. Só que, na MP 927, os jabutis ficaram de olho nas medidas, e eu posso dizer assim, eram jabutis que não eram nem tão estranhos, em especial o jabuti de isenção de tributos. E isso, na atual circunstância do governo, não ia passar nem que a vaca tossisse, tossisse, tossisse e morresse de tuberculose ou de Covid. Então, meu amigo, o que é que aconteceu? Foram com sede demais ao poço, quiseram inventar muita coisa em cima da MP e ficou sem espaço político. Então, aqui é para uma introdução, prometo que as minhas próximas respostas serão mais curtas, para explicar por que a MP 927 não vai virar lei, como já foi declarado, vai caducar. E aí o que vai acontecer, meus amigos? Bem, aí nós temos que pensar em regras de direito intertemporal. Por quê? Porque a própria disciplina das medidas provisórias na Constituição, né, diz que o Congresso Nacional vai dizer como ficariam as situações dentro da hipótese de revogação ou de não conversão da provisória. O Congresso Nacional nunca faz isso. Então, quem vai fazer isso somos nós, aplicadores do direito. E aí, neste ponto, o que é que eu posso lhe dizer? Bem, eu preciso trabalhar com regras básicas de direito intertemporal. A MP ainda é norma vigente, a gente sabe que ela está com dias contados, está a caminho do cadafalso, só que, neste ponto, ela ainda é norma vigente. Então, neste momento, quem fizer especificamente banco de horas, né, colocar algum empregado em banco de horas, neste momento, essa é uma situação que é de trato sucessivo. Então, a lógica quer dizer, ele já está em home office. Ele já está. Então, não se trata de alguém que iria para o home office. Não, ele já está. Se ele já está, a situação jurídica consolidada já está consolidada. Então, neste ponto, dizer que a partir de segunda-feira vai ter que voltar a trabalhar na empresa, parece-me a interpretação absurdo. Não, parece-me que, por se tratar de uma relação jurídica continuada, quem está, e não foi por norma coletiva, foi simplesmente por uma determinação unilateral aceita, sem resistência pelo empregado, vai continuar trabalhando da mesma forma. Agora, quem não foi, não poderá mais ir de forma unilateral a partir de segunda-feira. Vai ter que ser por norma coletiva. Sobre banco de horas, a questão é a seguinte: o banco de horas que foi instituído pela MP 927, como ele tem uma projeção além do limite da sua caducidade, né, nessa circunstância, ele vai continuar válido. Por quê? Porque nessa perspectiva, ele vai ter nessa ideia algo que é da situação jurídica consolidada como um ato jurídico perfeito. Agora, ele não pode ser prorrogado, ele não pode ser novamente instituído, ele não vai por ele. Férias individuais e coletivas, agora é muito simples, né? Se o indivíduo já gozou as férias ou está em gozo de férias, a situação está consolidada. Agora, não pode mais. E o fato é o seguinte: quem tinha para antecipar, já antecipou, né? Agora vai voltar às regras anteriores a partir já de segunda-feira. Maravilha, Ana. O que você tem aí para explorar do professor Pamplona? É perfeito, assim, é sempre uma aula, né? Ele acabou adiantando algumas das questões que nos assombram, e hoje a gente teve ao longo do dia os clientes, né? E as pessoas, assim, curiosas para saber o que a gente faz. Posso manter o banco de horas, não posso manter? Ou eu vou ter que voltar à vigência anterior? Teletrabalho, volta às regras da CLT, não voltam?
E aí me parece que o professor Rodolfo Pamplona trouxe uma solução que nos parece mais razoável e adequada, até porque senão a gente vai criar um caos dentro das empresas e um caos inviável economicamente. Imagina se adiantou as férias e não podiam adiantar e eu vou ter que dar férias, como é que ficam os pagamentos que foram feitos? Imagina se todas as horas que foram constituídas, né, num banco de horas que seria negativo a gente ter que retornar. Então, assim, realmente não nos parece razoável. Então, eu concordo com o professor. E aí aproveito o gancho para a gente trazer uma outra situação polêmica. Não sei se o Júlio queria continuar abordando a MP 927, ou ele me permite trazer uma situação à vontade. Que diz respeito à MP 936. Porque, tal como a MP 927, até que a MP não foi inicialmente polêmica, ela apareceu sob né, os olhos das pessoas razoável, porque era o governo adotando alguma coisa. Já a MP 936 trouxe uma série de polêmicas, mas ela foi convertida em lei e não temos o mesmo com a MP, que não parecia tão polêmica, né? E aí, a minha pergunta, até para a gente aproveitar um pouquinho dos conhecimentos do professor Pamplona, diz respeito à situação das grávidas e a aplicação da MP 936. E aí, por que eu pergunto isso? Ao longo de diversos dias, eu assisti, pude ver nossos colegas muito respeitados e pessoas assim que eu admiro bastante, falando coisas completamente distintas. E aí, eu confesso que é um problema que a gente tem no dia a dia, é um problema que os clientes enfrentam, são dúvidas que alunos já me perguntaram, a MP 936, ela se aplica às gestantes, a gente pode colocar as gestantes, ou melhor, a gente deve afastar as gestantes das atividades, as gestantes são consideradas grupo de risco, qual seria o posicionamento no que diz respeito à questão até mesmo do seu afastamento, né? No que diz respeito até à própria estabilidade, elas podem ser alvo desses afastamentos? Porque até isso me parece que algumas pessoas não concordam. Se elas teriam, né, em razão de algum prejuízo no eventual, né, licença maternidade, no benefício, elas poderiam ser objeto de aplicação da MP 936. Excelente pergunta, Ana Silvia. Né? E aí, o que a gente precisa explicar, esclarecer sobre essa questão? A MP 936 nada falou sobre gestante. A gente ficava na dúvida se era aplicável ou não. Eu participei de diversas lives, inclusive algumas, se me permitem falar, estão lá disponíveis no meu canal no YouTube. Eu vi. E essa live que eu estou fazendo com vocês, eu vou pedir autorização para baixar também lá no meu canal. Né? O que eu faço com frequência? Eu acho que é muito a coisa do servir, né? Quem não vive para servir não serve para viver, é uma máxima gigante que eu acredito imensamente. E aí, o que acontece? A MP 936 nada falava sobre gestante. E aí, o que a gente tinha? Ora, a gente pode aplicar. Eu fiz várias lives, principalmente com a Vólia, né? E era, olha assim, batata. Alguém ia perguntar sobre gestante. Sempre. E a gente ia trazer a mesma resposta. Gravidez não é doença, então o contrato é válido, então nessa circunstância também pode gerar a suspensão. Quando veio o decreto regulamentador, né, da MP, né, que agora a gente tem um decreto regulamentador da lei, né, decreto regulamentador da MP, a gente, olha, viu lá uma explicitação em relação aos aposentados, aquela discussão também sobre servidor público, mas a gente acabou chegando à circunstância, à conclusão que era aplicável. Mas dava uma sensação assim de incompletude. Por quê? Porque, de fato, a condição da gestante é uma condição muito peculiar. Né? Embora não seja doença, ao contrário, é o momento de gestação de uma nova vida, é preciso um cuidado especial com as nossas gestantes. E aí, o que acontece? Eu vou dizer com absoluta liberdade, eu não sou nem mortadela nem coxinha, eu só não sou pamonha. Eu digo, eu critico, mas eu elogio.
Então, sem sombra de dúvida, eu acho que esse ponto, na Lei 10.420, desculpa, na Lei 14.020, perdão, estou trocando os números, é a idade, do 14.020, é um dos pontos positivos. Ela trouxe especificamente uma disciplina normativa em relação às gestantes, trazendo essa possibilidade da aplicação, da suspensão, mas dizendo que o benefício será integral, como se não tivesse nenhum tipo de redução ou suspensão, que gera, digamos assim, algum tipo de problema na parte do custeio. Mas se a própria norma legal já fala, parece-nos que já temos aí uma obrigação do INSS de fazer os pagamentos correspondentes. E mais, trazendo também uma disciplina específica quanto à estabilidade, na soma das estabilidades. E aí, o que é que nos parece? Essa é uma inovação. Então, sendo uma inovação, somente pode ser aplicado para situações jurídicas posteriores à lei. O problema é qual é a situação jurídica posterior à lei? A gravidez, o parto ou a licença? Eu acredito, eu tendo a crer que é o parto. Ou seja, quem estava no parto anterior, na vigência da Lei 936, vai ter, na verdade, a sua estabilidade normal de 5 meses e retorna. Né? Licença dos 120 dias, 5 meses da estabilidade após o parto. Parece-nos que o desacordo está isso. Quem teve o parto depois da Lei 14.020, aí vai ter os 5 meses e o período correspondente à suspensão ou à redução acrescido ao final. Parece-me que um critério hermenêutico de segurança é essa. Mas eu vou dizer com absoluta liberdade que não me sentirei violentado se o entendimento que prevalecer foi de uma aplicação retroativa para que essa gestante que entrou no parto antes, mas que a licença, naturalmente, se protraiu depois da vigência da lei, para uma soma, porque aí seria, digamos assim, uma aplicação da norma mais benéfica como critério hermenêutico próprio do direito do trabalho. Confesso a você que não penso dessa forma, mas não tenho antipatia a essa interpretação. Né? E aí cabe aos senhores, na atuação especificamente de uma advocacia preventiva, saber o que vão dizer para os seus clientes. Eu pegando até o seu gancho, Rodolfo, eu comungo com esse segundo entendimento. A questão da inovação, existe uma lacuna. Então, a partir do momento que foi convertido em lei, me parece que a interpretação mais razoável a ser feita, inclusive, vamos dizer assim, para o passado, seria essa, levando em consideração, como você muito bem colocou, a nova regra. E avançando aqui, Rodolfo, sem maior digressão... Só para fazer um debatezinho, porque é um dado para reforçar depois da sua argumentação, verifica que a própria lei traz um critério de direito intertemporal. Então, sim, ela fala específica. Olha, as situações na vigência da MP 936 são regidas pela MP 936. A situação na vigência da lei é da lei. Então, ela, digamos assim, não é o legislador brasileiro não está assim, muito acostumado a fazer regras de direito intertemporal, né? Mas é bom que o faça. Se fosse só isso, estava bom. É bom, mas perceba que é uma circunstância que aí o que é que você... Digamos, o que eu disse que eu vou lhe ajudar a reforçar seu argumento? Parece-nos que aí você vai ter que dizer que é o instituto a ser tratado, não é literalmente a licença maternidade, mas a extensão da estabilidade posteriormente. E ela só vai fazer, ou seja, aí tem que lapidar o raciocínio
E, como eu falei, eu não tenho nenhuma antipatia a esse segundo posicionamento, mas é algo que eu não tenho a menor dúvida, só para dizer, porque é evidente aqui os rostos jovens de vocês dois, né? Eu sou bem mais velho que vocês, mas eu que acompanhei debates no passado, até se a estabilidade do acidente de trabalho era constitucional e inconstitucional por causa do inciso 1º do artigo 7º, aquela ideia de lei complementar, ou a própria discussão sobre o termo inicial da estabilidade, se era do fato da gravidez, do conhecimento do empregado ou da cientificação do empregador como confirmação, porque a expressão da Constituição, do ADCT, é confirmação da gravidez, né? Então, dizer o que é confirmação foi um dado. Então, aqui, perceba que a gente vai ter que ampliar os horizontes hermenêuticos para poder consolidar de forma robusta esse segundo posicionamento, o qual, repito, não tenho nenhuma antipatia. Só, a priori, não é o que eu talvez adotarei. Não, continuando só na minha ousadia, antes até de ouvir a opinião da Ana, ou Pamplona, pegando só o gancho do que você disse da questão do direito intertemporal. Você mesmo mencionou antes, olha, a MP 936 não trazia essa previsão. Então, se não trazia essa previsão, não quer dizer que eu tenha regra naquela MP para ser aplicada. Logo, se eu tinha uma lacuna, eu tenho a possibilidade jurídica de diversas interpretações. E a partir do momento em que o nosso legislador, bem ou mal, assim definiu, a partir da conversão em lei, me parece o quê? É que a lógica dele veio, olha, para dirimir as controvérsias, e isso foi feito em alguns outros institutos jurídicos, né, para dirimir essa controvérsia, a regra é essa. Por isso que, né, como eu te disse, com uma certa ousadia, eu ouso me filiar mais à segunda corrente. Eu queria ouvir a opinião da Ana, né, para ver se eu estou só divergindo por divergir, porque divergir é sempre bom, né? É sempre bom. Acho que isso é exortar a dialética, construir teses e antíteses para fazermos síntese. Aí eu estou curioso para ouvir a Ana. Fala, Ana. Eu confesso que, na minha opinião, realmente a gente não tinha uma regra anterior. Então, assim, tanto que, em relação à gestante, várias foram as polêmicas. Se a gente podia aplicar, se não podia aplicar, e ainda continuam algumas polêmicas do tipo se a gestante é grupo de risco, se deveria ser priorizada nas medidas que nem vão existir mais, da 927, mas que fazia referência a priorizar a gestante. Mas se a gente não tinha uma regra anterior clara, eu entendo que não se aplica esse dispositivo, dizendo que o que era regulamentado pela MP ficava na MP e o que passou a ser regulamentado pela legislação aplica-se à legislação. E aí, portanto, se a gente tem, como o próprio Rodolfo Pamplona colocou, não são interpretações teratológicas. Se a gente tem interpretações possíveis, eu ouso a sustentar o princípio da norma mais favorável, que quando temos duas interpretações possíveis juridicamente, deve-se defender aquela que é mais favorável ao trabalhador por razões de principiologia do direito do trabalho. Então, eu acho que nesse caso específico, mas confesso que esses casos específicos que tocam as gestantes e que tocam condições de saúde, eu até já falei em algumas outras lives, e responsabilidade do empregador, e se a gente tiver tempo, dá até para entrar mais nisso com o professor Rodolfo, esses casos específicos eu tendo a ser mais efetiva, né? Mais pró o trabalhador nas minhas interpretações. Mas, eu achei ótimo. Agora eu quero fazer uma provocação para os dois. Em relação ao PCD, a pessoa com deficiência, a MP 936 também não falava nada, tal qual como a gestante. E a MP, agora a lei, a 14.020, traz uma estabilidade, né, para o PCD, para a pessoa com deficiência. Vocês vão aplicar isso mesmo para situações de suspensão, ainda na vigência da MP 936? Estou provocando, sou advogado do diabo. Eu que virei entrevistador de vocês dois agora. E como a gente tem que ser um gentleman, as damas primeiro, né, Rodolfo? Confesso que por razões de... Temos que adotar posições, né, que não sejam contraditórias.
eu acho que seria mais razoável defendê-la, mas confesso que no momento em que pensei em relação à gestante, até fiz essa reflexão em um momento anterior, eu confesso que a situação específica do deficiente me causou algum tipo de dificuldade. Mas eu acho que eu defenderia pela ótica do mesmo caminho, de uma interpretação mais protetiva para incluir. Eu não sei o Júlio. Eu vi que ele ficou reflexivo. Júlio? Não, por uma questão de coerência, não tem como eu responder de maneira diferente. Você vota com a relatora, né? Claro. Você vota com a relatora. É o famoso no julgamento que a gente só fala assim, de acordo e pronto, não precisa mais fundamentar, né? Mas no direito a gente tem que ser coerente. Tem que ser coerente. E esse, Pamplona, brincadeiras à parte, é um raciocínio muito interessante, né? Porque não adianta eu aplicar uma regra para gestante e outra para o PCD. Né? A gente pode ter interpretações divergentes, mas a lógica, o raciocínio, o mesmo tem que prevalecer para todas as situações. E muitas vezes, infelizmente, é o que a gente não vê. Eu acho que se prevalecer essa visão, eu mesmo elaborei, mesmo não a concordando, né? Se prevalecer, como vocês colocarem, para mim vai ser ótimo, inclusive nos cursos de graduação e de especialização, porque como o Supremo, digamos assim, esvaziou algumas hipóteses de aplicação da norma mais favorável, quando a gente tinha a questão do FGTS, da prescrição do FGTS, ou aspectos relacionados a que a reforma trabalhista esvaziou, na questão da natureza da indenização do intervalo intrajornada suprimido. Então, a gente ficou na sala de aula esvaziado, né, de interpretações sobre esse tema. E aí talvez possa ser um novo exemplo a utilizar no futuro, já que a Lei 14.020 não é temporária. Ela é uma lei em função de uma medida provisória. Ela é uma lei pensada para uma situação temporária. Mas eu não tenho dúvida que talvez ela seja um norte que possa ser aplicado no futuro. Há questões, e isso é uma questão que é muito importante, falando para os mais jovens, né, que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as normas temporárias, porque as normas temporárias têm que se interpretar efetivamente, restritivamente, né? E a gente tem que ficar de olho, né, para que o que não fique provisório se torne permanente. No passado, vocês não lembram, talvez, né, quando nós tínhamos o IPMF, antes da CPMF, e uma das coisas da cidadania mais era isso tem que ser provisório, tem que ser provisório, e aí a gente conseguiu limitar. Aí veio o CPMF, é provisório, e aí queriam... E agora já estão falando que vai vir de novo. Então, a gente precisa ficar de olho, né, porque a gente paga muito imposto nesse país. A atividade empresarial, ela sofre de forma escorchante. Uma das coisas que eu acho mais terríveis, sabe? Eu fiz algumas lives sobre isso, né? É engraçado, né? E quando a gente vai ficando velho, vai vivendo mais e tendo boa memória, a gente acaba achando questões da incoerência da vida política, né? Toda a época de eleição, mas olha, da esquerda para a direita, sabe? Do PSOL ao DEM, todo mundo fala que uma das medidas para o combate ao desemprego é a desoneração da folha de pagamento. Cara, sobe a esquerda, sobe a direita, sobe quem quer que seja, vira governo, vira contra, né? É um negócio estranho, sabe? E a gente fica imaginando se Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, é estranho que há uma unanimidade na época da eleição, mas o governo é que diz que nós somos os burros. Bem por aí mesmo. Eu acho, assim, só fazendo uma rápida intervenção aqui, Júlio, eu acho que, assim, o Rodolfo tocou num ponto que eu acho que é muito importante, porque eu também tenho a visão de que
essa legislação objetivou regulamentar situações que não são só provisórias. Então, assim, a minha leitura, e aí posso até estar errada, talvez tenha uma visão positiva de tudo, é que nesse contexto nós percebemos a importância do direito do trabalho, quer as pessoas assumam ou não, e percebemos a importância de ter muita coisa formalizada, eu noto isso até nos clientes, nas pessoas, nos amigos, que perceberam que até para poder receber benefícios, para se aproveitar de políticas públicas, para que eles, né, possam... Para a gente ter isso até importância na economia. Então, se a gente percebe a importância do direito do trabalho, algumas coisas precisam ser regulamentadas, mas a gente não pode esquecer as bases do direito do trabalho. Então, eu ouso a recorrer sempre que eu posso dos princípios, porque algumas coisas precisam, sim, ser analisadas sob a ótica do princípio da proteção, algumas coisas... Então, assim, sempre que a gente tem duas interpretações, eu já vi isso mais de uma vez ocorrer, sempre que a gente tem duas interpretações possíveis, e juridicamente, até o professor deixou claro para nós de que ele não se espantaria porque ele acha perfeitamente razoável. Sempre que a gente tem duas interpretações perfeitamente razoáveis e uma delas se aproveita ao trabalhador e é muito mais benéfica, eu ouso a defendê-la, ainda que talvez né, eu possa causar um espanto ou uma situação que é nova e que não tinha sido regulamentada, mas eu ouso a defendê-la para a gente sustentar os nossos pilares do direito do trabalho. Mas é uma boa reflexão. É uma questão. Eu digo assim, minha querida, que eu não sei se eu vou afirmar que ela é razoável, mas é que ela não me espanta, sabe? Eu acho que talvez não tenha sido essa a intenção do legislador. Como eu digo, com absoluta liberdade, acho que não era a intenção do legislador, na supressão do intervalo intra-jornada antes da reforma trabalhista, que se fosse pagar o valor integral, com hora extra cheia, ao dia. Foi uma interpretação que o TST deu, entende? Sim. Não me violenta a interpretação. Mas, para mim, não era essa a intenção do legislador. E eu confesso que eu não aplicava dessa forma, não. Passou a ser súmula... A mesma coisa. Hã? A súmula 60 do adicional noturno, prorrogado, na minha visão, a mesma lógica. Não era essa a intenção, mas o TST veio fazer, eu acho que é algo que, digamos assim, fortalece ainda mais uma tutela do direito material trabalhista. Eu aplico sem problema. Eu aprendi com o tempo, na condição de magistrado, que a gente tem que aprender a controlar o nosso fígado e as tentações da arrogância, sabe? Eu não sou senhor da razão, eu vou aplicando o direito, mesmo que eu não concordo, mas posso ser vencido, ainda que não convencido. Maravilha, Pamplona. O chat aqui já está cheio de perguntas, nós vamos ter que voltar. Eu tô pelo celular, então eu não estou vendo o chat. Então, aí vocês me mandam as perguntas. Tá? Não, manda. A gente já volta aqui, mas já deixar... E já diz para o pessoal também, ó, pessoal que está aí no YouTube, siga ali meus canais também, viu? Canal Pamplona, canal Papel com Pamplona e também lá no Instagram, R Pamplona Filho. E o Júlio vai colocar, inclusive, para quem gostar de poesia... Deixa eu fazer esse convite logo aí. Claro. 2 convites. Para quem gostar de poesia, meus 2 blogs de poesia é um compromisso. Eu posto uma poesia por dia. Eu acho que a vida só tem graça com filosofia e arte. E a poesia é uma dessas manifestações. Então, todo dia tem uma poesia diferente lá. Eu estou nesse blog desde 2008. Então, já são 12 anos no ar fazendo isso. Então, vejam lá quem gostar. E quem gostar e quem fizer poesia, pode mandar poesia para mim, porque eu no blog Rodolfo Pamplona Filho, eu posto uma poesia minha um dia, uma poesia ali no outro. Então, eu adoro descobrir novos poetas e poetisas e vou marcar lá. Eu não sei se vocês vão querer falar hoje sobre audiências telepresenciais, mas se forem falar ou não, eu quero convidar todo mundo para assistir as audiências telepresenciais lá na 32ª Vara do Trabalho, que eu sou o juiz, a audiência é pública, então... Se você quiser, manda uma mensagem inbox para mim que eu mando o link da sala de espera. É no Google Meet. Vai ser ótimo. A gente, semana que vem, acho que não vai ter pauta, porque não teve interstício. Aí, acho que no começo de agosto, de volta a fazer pauta normal. Então, boto lá para vocês verem o link. Vai ser um prazer recebê-los, né? Para explicar como é um negócio de processual. Tem sido uma experiência bem legal, né? E eu digo aí
Eu acho engraçado que vai ter um monte de professor. A Rafaela Sionec disse que vai assistir, o próprio Renatão Saraiva disse que vai assistir. Aí tá todo mundo. Ele vai se encontrar lá no meio da audiência. Né? Vai ser divertido. Bacana demais, Rodolfo. E aí, eu já tá mandando um abraço aqui, o nosso amigo Leandro Fernandes, que fez pergunta. Gente, muito bom. Um beijo para você. Ó. Leandro, aqui, ó. Faz um print screen aqui com o meu coraçãozinho para você. o grande Pepe Chaves esteve aqui comigo segunda-feira. Grande figura. Ó, veja o episódio do meu talk show que eu fiz com o Pepe Chaves sobre plataformas digitais. Poxa, sensacional. Tema aí da ordem do dia. Plataformas digitais de trabalho. Tá lá no Papeando com Pamplona. Foi, salvo engano, a 6ª temporada. E ele fez uma live comigo aqui essa semana, segunda-feira, sobre exatamente boa isso. Pra caramba, velho. Gente, você aposentou recentemente, gente boa. Veio unir as forças da advocacia conosco. É verdade. Mas antes da gente voltar para a MP 927, Pamplona, já que a gente está no tema polêmica mesmo, para mim, passou despercebido para muita gente, mas o artigo 7º do decreto, que regulamenta a Lei 14.020, ele diz o quê? Que o benefício emergencial está condicionado à dotação orçamentária. Aí eu já adianto o meu posicionamento, né? Se é um decreto, portanto, uma regulamentação de uma lei, não poderia restringir o direito previsto na lei. Na lei não há nenhuma restrição ou condicionante ao receber do benefício emergencial. Então, eu te faço a seguinte pergunta: como você enxerga esse artigo 7º? E vamos supor que, porventura, o governo não venha arcar com benefício emergencial. O trabalhador fica sem ou o empregador vai ter que arcar com essa conta? Bem, querido, eu posso dizer que esse artigo 7º não passou despercebido. Para mim, é uma das, digamos assim, armadilhas ou bombas relógio desse decreto. Porque condicionar a dotação orçamentária, e eu digo, eu sou servidor público há 28 anos, eu estou vendo, digamos assim, os efeitos da emenda constitucional 95, toda essa ideia de contingenciamento. Nós temos lá no Instituto do Trabalho da Bahia, por exemplo, hoje, 200 cargos vagos para servidor e que não podem ser preenchidos por causa dessa questão do orçamento do judiciário, que não é mais o orçamento local. Então, nós estamos vivendo uma situação que estamos à míngua no serviço público. Nessa noção de assistência social, de previdência social, estamos vendo que essa situação pode ser mesmo, entre aspas, vou usar essa expressão meio marqueteira, um golpe dentro da aplicação da lei. Por quê? Porque dentro dessa linha, imaginar que fica condicionado vai ser um pulinho, sabe? Um beicinho de pulga para negar determinados benefícios. E aí, meu amigo, sinceramente, para mim, o campo tem a priori, olha só, e provavelmente a Silvia vai discordar de mim, né? Aí o que acontece? É para postular perante o Poder Judiciário. E aqui é perante na Justiça Federal e dizer, olha, o decreto nesse ponto extrapolou, estabeleceu-se algo na lei, não se condicionou, não é possível verificar isso e vai para exigir pelo Poder Judiciário. Só que isso, meu amigo Júlio, é algo, digamos assim, da solução que o sistema, dentro de uma visão ampla, faça. Na prática, eu estou vendo que o nego vai ajuizar contra o empregador mesmo, e isso pode gerar uma situação de um caos social ainda maior, né? A gente está vivendo aspectos, estamos vivendo um período muito complexo e, independentemente das colorações políticas, ninguém pode negar que o clima político, não de armas, o clima político no país não está bom. Então, nós estamos precisando ter um momento de paz e de administração, né? E a gente não está conseguindo, né? Eu acho que isso vai acontecer. Só fazendo uma analogia meio heterodoxa do que eu estou falando, é mais ou menos como os alvarás para liberação de FGTS. Se a Caixa Econômica
cria dificuldade para liberar o FGTS, o certo é ajuizar uma ação em face da Caixa Econômica na Justiça Federal. O que o pessoal faz? Ajuiza uma reclamação trabalhista, pede notificação da reclamada por edital e o juiz expede alvará, o juiz do trabalho expede alvará, sem competência para isso, e a Caixa paga. É aquele jeitinho, sabe? Que às vezes é difícil, às vezes é meio estranho a gente confessar que acontece, que eu não vou mentir que eu defiro a rodo, viu? Porque eu vendo que a Caixa não está pagando, eu digo, meu filho, libera o FGTS do menino, né? O cara está lá, despedido, vamos fazer. Mas perceba, não é o meio ordinário. Aí o que é que acontece? Digamos assim, políticas públicas. A Justiça do Trabalho está muito mais capilarizada do que a Justiça Federal comum, né? Eu digo com liberdade. Uma coisa é estar em Brasília, é estar aqui em Salvador, mas quando eu era juiz no interior da Bahia, em Teixeira de Freitas, a vara federal mais próxima estava a 400 quilômetros. E eu ouso dizer que eu estou em Brasília, advogo muito perante a Justiça Federal e, assim, se a gente não pudesse contar nesses casos, eu concordo com tudo que você falou, mas a Justiça do Trabalho fica quase como uma tábua de salvação, porque um processo na Justiça, os processos que eu assumi no escritório na Justiça Federal são muito antes de eu formar, tem processos, inclusive, que são quase que contemporâneos ao meu nascimento. Então, assim, se a gente tiver que depender da Justiça ela Federal... nasceu há 15 anos, a menina nova... 15 anos para o processo. E me chamaram de velho aqui no chat, viu, Rodolfo? Meu amigo Marcelo falou que eu não sou novinho, não. Não, muito menos eu. Me chamaram de velho não é novinho, aqui no chat. Então o Júlio está muito gasto, então. Ou digamos o inverso, né? O seu botox é bom, né, Júlio? Vamos lá, o velho sou eu. Mas eu concordo. Nesse caso, eu ouso não discordar de você. De fato, eu acho que a gente teria que... Quem sou eu para discordar, né? Assim, quando eu discordo é até não discordando, porque quem sou eu para discordar de Rodolfo Pamplona? Mas nesse caso eu concordo exatamente com tudo, mas eu vejo uma certa dificuldade em... e aí, assim, o que eu recomendo de fato, esse decreto estava sendo esperado, eu acredito que ele autorizou, então, assim, condicionar as dotações orçamentárias, até o professor Leandro Fernandes, já cumprimentando, falou que é uma pegadinha, né? A parte do Glu-Glu e Iê, do Serginho Malandro. Exatamente, pegadinha do malandro. Glu, 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 glu. É isso aí. Então, eu acho que, de fato, autorizou, mas o empregador, tendo ciência de que pode ser que o empregado não venha receber, o empregado, de fato, assume. A gente está falando que tem que ser feito por meio de um acordo, né? Não é uma medida que o empregador adota sozinho. Eles fazem um acordo com o empregador, tendo ciência de que pode ser que o governo não venha pagar. E acaba que a corda arrebenta no lado mais fraco. Fica o trabalhador sem conseguir receber, no contexto daquela relação de emprego, né, já numa pandemia, fragilizado, tendo que pleitear perante a Justiça Federal o pagamento de um benefício. Então, a gente tem uma situação que nos comove no lado sentimental, né? E aí, confesso que não me causa... Deixa eu tirar uma dúvida aí com vocês. Quero saber como é que tem sido aí em Brasília, porque Brasília é uma cidade de servidor público, né? Você tem a iniciativa privada, mas você tem uma quantidade enorme, que é o centro do poder do país. E aí eu não sei como é que tem sido a aplicação aí em Brasília da MP 936, naturalmente, para iniciativa privada. Estou pensando aí, talvez, nas faculdades privadas, menos famosas. E aí o que acontece? Eu não sei se faculdades aí estão suspendendo os contratos com base na MP 936. Aqui na Bahia, não. E aí eu fico imaginando como é que pode aí em Brasília, que quase todo mundo é servidor público, né? Pensando nos professores em geral, e aí suspende o contrato do servidor público. O cara é delegado de polícia, o cara é ministro, né?
ou desembargador, juiz, promotor, procurador, né? E aí, nessas circunstâncias, vai suspender o contrato de trabalho, ele não vai receber nada na suspensão, vai ser suspensão, está sendo feito assim mesmo, porque eu fico imaginando, não para esses, que para mim é uma, digamos assim, uma pegadinha do malandro na MP 936 e, consequentemente, na Lei 14.020, porque eu não estou pensando para esses que têm efetivamente condições de se manter, mas eu estou pensando, por exemplo, professor de ensino fundamental, que comumente é professor do estado, às vezes do município e de uma escolinha. A escolinha suspende e ele não vai poder receber o benefício, porque ele recebe lá 2 salários mínimos, 1 salário mínimo como professor. Está assim aí? Isso, vocês estão vendo essa realidade? Eu queria saber, porque o pessoal de Brasília, para mim, para ser uma referência sobre esse tema. É engraçado, assim, sim, tem essa realidade, não teve tanto, eu noto, conversando com colegas da minha área, que a MP, pelo menos no âmbito, assim, da minha experiência prática, assim, das minhas atividades, eu não vi, a gente aplicamos mais algumas atividades da iniciativa privada que não, né, que não tem, assim, essa situação específica que você colocou, mas sim, eu vi essa situação e acabou que as pessoas tiveram que se conformar porque era isso ou nada. Mas isso que você colocou, até a gente refletiu recentemente, porque enquanto as pessoas estavam desesperadas com a aplicação de um monte de medidas, as pessoas aqui em Brasília estavam relativamente tranquilas, porque era quase todo mundo servidor público. Assim, à nossa volta, muita gente de teletrabalho ou com circunstâncias completamente distintas, e aí as pessoas ficam com uma visão um pouco até distorcida, assim, da realidade. Porque enquanto algumas cidades, em alguns lugares, a aplicação das medidas estava muito polêmica e um monte de problemas, aqui a gente tinha até conversado recentemente com meu marido, no nosso ciclo de amizade muito servidor público. Então, a gente não via assim, a situação tão periclitante, digamos assim, e aí fica até difícil você ter empatia com a situação do outro. Mas, de fato, isso é um problema, e eu tenho vi, inclusive, em escolas, a gente advoga para a escola, enfim, eu vi, inclusive, essa situação em outras escolas de aqueles professores que ensinam e têm salários muito baixos, então não é o fato dele ser um servidor público que, né, já resguardaria a situação dele. Então, de fato, essa é uma situação, esse é outro problema que a gente visualizou aqui em Brasília. E aí, nas faculdades, a gente tem isso, porque, especialmente na faculdade de Direito, a gente tem muito servidor público que leciona, né? E aí, as pessoas que reclamaram, até o pessoal falou, poxa, mas todo mundo numa condição X, né? O país passando por isso e você está reclamando. Só que a gente esquece que as pessoas também contam com aquilo, né? No padrão de vida, né? Então, assim, digamos que ficou feio, assim, as pessoas não podiam muito reclamar disso, mas a gente viu exatamente essa situação. E aí, minha querida, e reflita também, olha, sobre as suas palavras, o que eu acho que é muito importante de uma experiência que a gente vai levar para o nosso magistério. A gente fala, a pessoa não tinha muito como reclamar. O problema do acordo individual é esse. Uhum. A questão é, no acordo coletivo, o indivíduo dá. O cara no acordo, acordo, é negócio jurídico, mas eu vou usar. Ana Silvia, fecha os ouvidos aí, rapidinho. Vou usar uma expressão chula, uma expressão que falava lá. É do Odal desce, sabe? Ou aceitou, acabou. Ou é isso ou é rua. Entende? Ainda que não use essa expressão chula, que remonta a uma sociedade machista, misógina e tudo, mas sim usa-se essa expressão na compreensão do... vira contrato de adesão mesmo. E se você não quiser, tem quem queira, e não se preocupe, você não precisa aderir, mas fatalmente, no semestre seguinte, na recomposição do corpo docente, aquela pessoa poderá ser afastada, provavelmente. Que trabalhador ousaria. Pode falar, Júlio. Não, é exatamente isso. Aqui em BH, escola infantil é caótica, aqui nós estamos com tudo fechado, só serviço essencial, até hoje. Né? Aqui,
o pico virou platô, só que está prorrogando, tem menor número de casos, mas indefinidamente, então as pessoas têm sofrido demais. E a escola do meu menino, por exemplo, de 3 anos de idade, nós pais, com uma escolinha pequena, estamos fazendo vaquinha para auxiliar, para complementar, continuamos pagando mensalidade, a inadimplência ficou baixa, conseguimos, né, na medida do possível, isso. Mas, inclusive, aqui nós temos uma profusão também muito grande de faculdade de Direito, especialmente em Belo Horizonte, temos mais de 30, salvo engano, 35, fora a região metropolitana, e temos algumas faculdades privadas que adotaram essas medidas para professores, inclusive, prevendo aí já o próximo semestre. Eu conheço aqui algumas faculdades, não é o caso da minha, ainda bem, Faculdade de Arnaldo, conseguiu passar aí tranquilo, entre aspas, né, nessa situação, mas de corte de 50%, né, na remuneração de professores, jornada e salário, né, do curso de Direito. Eu não sei como é que eles vão ainda operacionalizar isso, mas já foi anunciado para os professores. E a convenção coletiva, até pegando seu gancho, Pamplona, aqui do Simpro de Minas Gerais, ela é muito protetiva. É um sindicato muito atuante. Inclusive, nós temos aquelas janelas de dispensa e também, se não houver as rescisões, se elas parciais e redução de carga horária não forem homologadas no sindicato, elas não têm validade jurídica e por aí vai. Isso tudo foi relativizado agora. Foi feita uma convenção coletiva de emergência, então essas janelas, essas reduções, essas garantias que nós, professores, tivemos, infelizmente, é compreensível, mas infelizmente nós estamos bem mais desprotegidos nesse momento. Aí casa muito bem, como você detalhou, ou aceita ou já era. E me permita fazer uma complementação, aproveitando essa triangulação que nós estamos, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal, né? E eu digo com liberdade, eu estou há muitos anos no magistério e há muitos anos fazendo palestra em todos os regionais. Eu tenho esse privilégio de ter rodado já o Brasil todo e perceba como as realidades regionais são realmente diferenciadas. Eu vejo, por exemplo, como, e vou falar isso com liberdade, o direito do trabalho é muito mais forte em Minas Gerais e Rio Grande do Sul do que comparado com Bahia Sim. E com São Paulo. Verdade. É um negócio a gente percebe isso mesmo. É impressionante como eu vejo essas distinções, a posturas e até mesmo na postura do Poder Judiciário. Nós somos 24 regionais no Brasil todo. Eu me lembro que havia determinadas medidas, eu faço palestras, às vezes, por exemplo, sobre execução trabalhista, e às vezes eu levava alguma coisa como uma grande novidade para um determinado regional, e para outros eles já faziam de ofício. E aí era interessantíssimo a gente ver essa compreensão, como é importante, às vezes, estar na preparação, e essa visão ampla, sistemática, é importante demais. Mas siga aí. Rodolfo, fazer uma pergunta para você e para a Ana aqui, né, para não tomar tanto mais seu tempo, o bate-papo está ótimo. Que horas são? Eu me perdi. São 8. Vixe, mas vamos lá. Vamos lá. Fazer uma pergunta que é a seguinte, que eu até lancei no grupo que eu faço parte aqui com a Ana recentemente, a gente acabou não entrando muito no debate, e os clientes agora estão naquela situação, e aí, o que eu vou adotar? Né, eu faço isso, faço aquilo, às vezes o trabalhador quer a rescisão, enfim, pensando alto, 2 tópicos. Primeiro, você entende possível rescisão por comum acordo para o trabalhador que tem essa garantia de emprego? Então, ele voltou por 60 dias, e a empresa, de suspensão, eles não têm interesse em continuar, o trabalhador não quer voltar por motivos particulares dele, pela própria pandemia, o empregador também financeiramente não está bem ali. É possível a rescisão como um acordo? Sendo possível, como fica a estabilidade? Cheia ou não, ou pela metade, ou como é que fica isso aí? Eu queria a opinião sua e da Ana quanto a isso. Tranquilo. Perceba, a noção do distrato foi instituída formalmente pela reforma trabalhista. Ela é um distrato assim, peronomútil, mesolite e mesomussarela, né? Porque diz lá que é um distrato, mas nesse ponto a gente tem que paga metade do aviso prévio, paga metade lá da multa. Mas perceba, nessas circunstâncias, nós estamos aí falando de uma garantia que não é objeto da previsão específica do distrato. Então, é possível o comum acordo? Se você me pergunta, eu sou professor de direito civil,
ainda que seja juiz do trabalho, para o sujeito de trabalho, é possível? Resposta, se é na possibilidade jurídica, sim. Precisa garantir alguma coisa, alguma indenização desse período? Resposta do negócio jurídico, não. Não precisa. Mas perceba que a situação de achar que há um determinado vício de consentimento nessa situação é muito grande. Por quê? Porque, a priori, olha só, qual era o grande temor do distrato quando veio com a reforma trabalhista? Acabar a dispensa de justa causa. Quer dizer assim, ó, ou a gente vai fazer um distrato, ou você vai lá para o seu trabalho pedir suas verbas e aí demorar mais tempo aí. Então, perceba, o indivíduo ficava entre a cruz e a espada, entre a fogueira e a caldeirinha. Então, nesse ponto, a imaginar que há uma grande possibilidade de haver uma alegação de abuso de poder econômico, de vício de consentimento, e confesso a ti que, como juiz, eu olharia com muitas ressalvas esse tipo de coisa. Eu preciso dizer isso porque eu sou alguém favorável à autonomia da vontade. Na minha mesa de audiência, eu digo, você quer conciliar por R$1, eu vou homologar, mas você tem certeza disso? Está devidamente assistido por advogado dele, especificamente, nada de link simulado, coisa do gênero. Eu homologo se ele me demonstra isso. Mas confesso a você que imaginar esse distrato na relação jurídica de direito material, eu só estou imaginando a reclamação trabalhista posterior dizendo que foi o vício de consentimento. Quero ouvir a Ana Silva. Eu recomendaria, eu falaria exatamente a mesma coisa que você, então fica até difícil para mim falar depois de uma aula dessa, mas, de fato, eu entendo que seria possível nessa situação. Então, assim, possibilidade é uma coisa, mas como uma medida de compliance trabalhista, se um cliente me perguntasse, eu não recomendaria. E eu não recomendaria porque eu acho que a prova seria impossível. Como que você vai provar que o empregado tinha ciência de tudo, que o empregado quis, que era um interesse particular, numa situação em que as pessoas estão morrendo de fome em razão da pandemia? Então, assim, salvo se você mostrasse que ele tem outro emprego, que ele conseguiu uma coisa muito melhor, coisa que é muito difícil, mas se você mostrasse que ele arrumou uma excelente oportunidade durante a pandemia e que ainda assim vocês conseguiram negociar, e aí eu precisaria primeiro, antes dessa dispensa, conduzir esse processo, antes dessa dispensa não, antes desse acordo, até foi um ato falho, porque eu confesso que eu também tenho dificuldades de aceitar acordos individuais entre empregado e empregador, em razão da hipossuficiência. A gente vê, assim, eu, professora de Direito do Trabalho, numa universidade que eu lecionei aqui, não recebia, por exemplo, reflexos do repouso semanal remunerado, enfim, das horas. Eu não recebia todas as parcelas, mas é difícil para nós, no curso dessa relação, trazer essas questões. Se nós que temos conhecimento temos essa dificuldade, imagina um empregado hipossuficiente que não detém, né, dessa força, né, de barganha, digamos assim. Então, nessa situação, eu também acredito que seria muito difícil e eu não recomendaria, mas partindo-se do pressuposto que isso foi feito, então vamos dizer que eu trouxe a situação assim, a melhor possível. Ele tem uma outra oportunidade, é fácil comprovar, e as partes sentaram e resolveram fazer um distrato. Eu acho que a estabilidade não seria alvo desse distrato. Então, entendo isso porque a estabilidade foi proposta pelo governo para fins de... até que tem relação direta com o pagamento do benefício e com o governo entrando para arcar com uma parte do custo do empregador em razão da pandemia e trazendo, sei lá, uma contrapartida para o empregado nessas situações. Então, eu tenderia a achar que a estabilidade continuaria, ela seria indenizada. E, assim, no máximo, um entendimento que eu vejo, até algumas pessoas eventualmente sustentando, mas não sei se seria muito absurdo, no máximo, o empregado abriria mão de parcela dela, metade, tal como as outras verbas rescisórias. Mas eu não imagino ele podendo negociar, abrir mão da estabilidade nessa situação. Eu só para fazer uma homenagem à Ana Silva, eu vou dizer,
Bota ela de relatora para eu votar com ela. Pronto. Voto De para acordo. relatora. Ok. Mas, ó, eu até complementaria, sabe o quê? Que essa, para mim, parece uma situação que fica evidente uma necessidade de inversão de ônus à prova, sabe? Porque, em tese, o vício de consentimento é ônus à prova do autor, não sei o quê. Ó, eu estou aqui, eu vou facinho, né? Assim, facinho fazer a inversão do ônus à prova aqui. Doutor, o senhor me prova aí que ele quis abrir mão da estabilidade, né? Porque eu só consigo visualizar de cara mesmo numa situação como essa que o senhor falou. Ele já tinha outro emprego, tinha outro posto de trabalho, alguma coisa assim. Ou ele precisava muito de um determinado valor que foi negociado para pagar uma dívida específica tal, que foi pago por emprego. Alguma coisa assim que me trouxesse alguma manifestação de vontade. Fora isso, meu amigo, aí Creu Velocidade 5. Eu vou aproveitar o gancho só para fazer a última pergunta para a gente não tomar mais tempo do Rodolfo. Nas situações... do Fernandes aqui que eu não posso deixar de fazer. Tá, então eu vou ser bem breve. Mas se ele entende, ele trouxe essa hipótese da inversão do ônus da prova, que eu concordo perfeitamente, mas suponhamos uma hipótese de um acordo da 936, né, que virou a lei agora, 14.020, suponhamos que o empregado e o empregador acordem e o empregado alegue que não foi exatamente um acordo, que aquilo lhe foi imposto nas condições atuais de pandemia e hipossuficiência. Você acredita que, nesse caso, também teria uma inversão do ônus da prova ou que não? Eu, sinceramente, eu não vejo com tanta facilidade nesse aspecto, não. Parece-nos que a própria previsão do 936, né, e com a chancela da Ação Direta de Constitucionalidade 6363, né, na admissão desse acordo individual, só para dizer, pensando no atendimento a todos os requisitos formais. Só porque, desde que eu comecei a fazer live sobre isso, as pessoas me mandam mensagem inbox de coisas que parecem surreais. Uma empresa, um empregado mandou uma mensagem para mim, eu digo, eu não posso responder, meu amigo, porque eu sou juiz, eu não posso, faço toda aquela coisa normal, mas eu fiquei revoltadíssimo. O cara disse assim, ó, doutor, nós somos 10 empregados, ninguém quer assinar o acordo. Ninguém. Aí o patrão disse que já vai mandar fazer a redução de salário e vai botar os nossos 2 chefes de testemunha. Aí eu... Ou seja, não tem nem a manifestação de vontade do empregado. Porque, quer dizer, uma coisa é esse temor difuso do ambiente do posto de trabalho, mas o empregado tem que assinar, tem que concordar. Né? Aí diz, não tem problema, eu vou botar aqui e já vou fazer. Aí, cara, aí para mim o plano aí da existência, sabe? Não tem negócio jurídico. Então, ó, vamos para a última pergunta aí. Vamos lá. Eu vou apanhar aqui, vamos embora. Vamos lá. Tá aqui do Leandro, do Leandro Fernandes, do Cristiano e da Amanda. Basicamente, voltando à grande polêmica da MP 927, o Pamplona. E o Leandro pergunta, como é que vai ficar, quem foi contratado nesse período e não fez o exame admissional? Vai ter que fazê-lo? Os outros perguntam, e CIPA e questões que envolvem saúde e segurança do trabalhador? Como fica aí com a MP 927 caducando? Espera aí. Vamos, Jack Stripador, por partes. Aqui. O que é que acontece? Nós tivemos uma contratação sob a vigência da MP 927 e ela caducou. O ato jurídico perfeito já se celebrou. Vai ser até sábado, tudo que for feito dentro da MP 927 continua válido. Não é porque a gente sabe que vai caducar que a gente não pode. Ou seja, o cara pode, inclusive, fazer nesse momento. Estou dispensando aqui o trabalho essa semana e para vocês compensarem no prazo da MP 927. Mas você sabe que vai acabar. Sim, mas ela ainda é norma vigente. Então, eu não tenho dúvida da aplicação específica. E aí, eu não entendi qual é a dúvida da CIPA, não entendi. Se ela permaneceria... Aqui só perguntaram, e como fica a CIPA e os prazos e outros temas relacionados à saúde e segurança que foram aí reduzidos e ou suprimidos pela 927. Eles não entraram aqui em detalhes no chat, mas acho que a resposta é a mesma lógica, né? A lógica é a mesma. Olha,
a MP vai caducar sábado ou domingo, dia 19 é domingo, né? Domingo. Então, Isso. aí o que acontece? Segunda-feira volta a aplicar o prazo anterior, sem medo de ser feliz. O prazo começou a correr ainda na vigência da norma anterior, rege-se pela norma anterior. A partir de segunda-feira, os novos prazos. Não dá para ampliar prazo a priori por precaução, porque essa é uma regra básica da hermenêutica tradicional. Por isso, aquela minha resposta sobre a gestante. Eu estou seguindo a hermenêutica tradicional. Uhum. Essa é a lógica para mim. Rodolfo, a gente poderia aqui ficar mais 3 horas, que tinha muita coisa para te ouvir, né? Que é uma mente brilhante. Estou muito feliz aqui nessa semana de ter recebido primeiro o Pepe, agora você, então, assim, 2 expoentes do nosso pensamento jurídico. Então, realmente, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Já te digo que já coloquei aqui no chat há algum tempinho, esqueci de falar, todos os canais, renovo o convite para o pessoal não só escrever aqui no Descomplicando, mas também nos 2 canais do professor Rodolfo aqui no YouTube, também, né, aproveitar e ter um pouquinho de poesia aí nos blogs também do Pamplona, cujos links estão aí. Aproveito também para dizer que eu coloquei aqui no chat, para quem tiver interesse, o link do curso que eu fiz de recuperação judicial e falência no Direito do Processo de Trabalho. Então, quem tiver interesse, está o link aí. E, Rodolfo, abra o espaço aí para você também nos brindar com suas outras atividades. A gente está vendo aí atrás de você o novo curso de Direito Civil, você já disse que é o novo curso, que é o professor de Direito Civil, né? Então, fique à vontade aí para falar um pouquinho dos seus outros trabalhos, de onde pode encontrar suas obras. Fique à vontade e renovo mais uma vez o agradecimento. Realmente foi muito bom, foi uma honra ter esse bate-papo essa noite aqui com você. Bem, não, na verdade, eu acho que eu já falei o suficiente sobre os meus canais, o canal Pamplona, o canal Papeando, o meu perfil no Instagram e meus blogs de poesia. Todos os meus livros estão aí disponíveis nas melhores livrarias, só não faça pirataria, por favor, né? E nesse ponto, inclusive meu livro em parceria com o Leandro Fernandes sobre prescrição trabalhista. Mas, na verdade, eu quero não fazer mais comercial, simplesmente fazer o registro da minha gratidão, do prazer, da honra, do privilégio, que foi bater esse papo extremamente agradável aqui com o Júlio e com a Ana Silva. Eu não os conheci, ainda não os conheço pessoalmente, os conheço virtualmente, mas espero que, quando a pandemia passar, né, a gente possa se encontrar para bater um papo, né, e, se isso se permitir, fazer um abraço e não um cotovelo com o outro, mas sim que a gente possa, né, se a gente fosse lembrar Cassiano, a gente ia dizer: quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Talvez isso. Será um prazer ir a Belo Horizonte ou ir a Brasília para conhecê-los pessoalmente, fazer outros eventos jurídicos e a gente ter a oportunidade de estreitar laços, fazer amizades. Eu acho que a vida é muito curta para a gente se fechar nas nossas cascas. Então, eu acho que vale a pena viver e vale a pena conhecer gente boa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo para ti, Júlio, um beijo para Ana Silvia, um beijo para todo mundo que assistiu aí no YouTube e espero se encontrar. E a gente se encontra aí ou nas audiências virtuais, ou nas lives, ou nas aulas, em qualquer canto. Me chama que eu vou. Com certeza, Ana. Brigadíssimo mais uma vez por estar aqui, né, do meu lado, virtualmente, ajudando nesse bate-papo muito enriquecedor. Então, muito obrigado mesmo de coração também por ter nos colocado em contato aqui com o Rodolfo. Eu queria só agradecer de novo, professor Rodolfo, pela aula e pela oportunidade de conhecê-lo ainda aqui virtualmente. Foi ótimo, foi incrível. Tínhamos milhões de perguntas, mas estamos satisfeitos com tudo que a gente conseguiu perguntar. Foi uma aula. E eu queria recomendar a vocês o canal, especialmente o canal de poesia. Tem muita coisa legal, o professor é um talento. E até não vou gastar todo o meu tempo aqui falando, se ele pudesse só fazer um trechinho, até porque as lives terminam com poesia, acho que a nossa não podia ser diferente, se ele puder falar assim, algo das poesias que marcou ele, um trechinho para nós, só para a gente encerrar. Faço, tem problema não, a gente faz. Tem alguma especificamente? Eu vou de cabeça qualquer uma desse de cabeça. momento. Tem uma especificamente que eu gosto, mas de cabeça.
Então, eu vou de cabeça. Eu recitei outro dia vocação, recitei outro dia a perda da inocência. Eu podia recitar preconceito, que é uma das minhas nesse momento tão estranho que a gente está vivendo nesse país, né, em que a gente fica dividindo o mundo num fla-flu jurídico, num bavi jurídico, num Atlético Cruzeiro, sabe? Em mortadelas e coxinhas. É tão estranho conviver num mundo que as pessoas não conseguem sentir a dor do outro, sabe? Isso, para mim, é muito, muito estranho, muito estranho. E quando eu escrevi meu livro de Direito e Família, esse que está aparecendo aí atrás, né, Direito e Família, é o volume 6, que é o de Direito das Famílias, eu estava fazendo um capítulo sobre união homoafetiva, refletindo sobre o acordo do Carlos Aires de Brito, que para mim é um dos maiores poetas do direito brasileiro, sobre princípio contramajoritário. Eu quis refletir sobre preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu. Ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. Show de bola. Obrigadão, Muito gente. obrigada. Valeu pela audiência. Obrigadão, Pamplona, Ana. Até a próxima, pessoal. Pronto. Fora do ar. Saímos lá. E aí, gostaram?